Hora de falar de esporte, a Suzy já está por aqui. O que deu, hein? Agora, fundo do poço, Figueira. Oi, Polito. Oi, para quem está em casa. Figueirense, infelizmente, não teve um bom desempenho mais uma vez, perdendo para o Marcílio Dias. Agora as chances são praticamente nulas, viu, Polito, de se manter na Série A do Catarinense. Precisa depender de vitória, de outros resultados. Então, é uma situação bastante complicada e é um dos destaques do esporte de hoje. Vamos lá? Vamos lá. Mas antes, a gente fala sobre os placares, os principais placares do futebol catarinense no fim de semana. Tivemos a definição dos finalistas do Catarinense e também quem segue na competição pela Taça Sesc. Vamos dar uma olhada, então, nos resultados. Chapecoense venceu o Brusque por 3-0 na Arena Condá e garantiu, então, a vaga na final do Catarinense, assim como o Barra, que venceu o Camboriú por 3-0 e é o outro finalista do estadual. Além disso, pela Taça Sesc, o Avaí venceu o Santa Catarina por 3-0 na ressacada e o Criciúma venceu o Concórdia de goleada 4-0 no Heriberto Wilson. Resultado que coloca Avaí e Criciúma também na disputa pela Copa do Brasil 2027, como a gente traz os detalhes aqui no esporte. E na ressacada, o Leão da Ilha encarou Santa Catarina pelo jogo de volta dos playoffs da Taça Sesc 70 anos. A equipe da capital se deu bem, venceu com propriedade e teve até um gol de estreante. Vamos ver todos os detalhes na reportagem do Heitor Machado. Rodou! O sorriso de volta para casa. E a ferida da eliminação aos pouquinhos cicatrizando. Doeu, mas pronto, já passou. Agora acho que é bom brigar por essa Taça Sesc, né? Classificar na Copa do Brasil é uma coisa muito boa. Sábado de sol, jogo decisivo. Tudo bem, não era bem aquele jogo decisivo, mas havia sim alguma coisa em jogo. É um calendário importante para o Avaí e tem um retorno financeiro que é importante para o clube. Sem perder de vista a importância do jogo, o Avaí levou a sério. E como levou? Em menos de 5 minutos, Daniel Penha para abrir o placar. Ele estava inspirado. Na sequência, um golaço para ampliar a vantagem e correr pro abraço. Daniel Penha é um jogador que já citei aqui algumas vezes, para além da qualidade técnica, cognitiva, é um líder também no elenco, né? Um jogador super alto astral, né? Ele contagia o ambiente de uma forma muito positiva. Tem coisa melhor, sentimento melhor, poder fazer gol, dele estar ressacada com a torcida. Um sentimento de muita gratidão por todo o apoio e a gente deu um bom resultado agora para o torcedor que eles mereciam. No segundo tempo, teve gol de estreante. Rafael Bilu, de cabeça, para fechar a conta na ressacada. É uma identidade que a gente tem formada enquanto equipe, né? Independente da estrutura, do posicionamento, de quem entra em campo, é que a gente possa ser sempre agressivo, sempre intenso, sempre dominante. A vitória sobre o Santa Catarina coloca o Avaí na semifinal da Taça Sesc. Agora, 2 jogos separam o Leão de uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O adversário será o Camboriú, jogo único no estádio Orlando Scarpelli. A primeira missão cumprida, por quem sabe reconhecer o valor de cada vitória. E por outro lado, no continente, o drama do Figueirense aumenta ainda mais. O Alvinegro recebeu o Marcílio Dias no Scarpelli, precisando da vitória mais do que tudo. Mas com chances perdidas, jogador expulso no primeiro tempo e até pênalti desperdiçado, o Figueira perdeu para o time de Itajaí. O gol da vitória do Marinheiro foi de Cezinha. Agora o Figueirense precisa vencer os 2 próximos jogos, além de depender de outros resultados para continuar sonhando com uma possível permanência na Série A do Catarinense. Algo que a gente conversa daqui a pouquinho com o Cláudio Caticarte, porque a situação é bastante complicada para o Figueirense. A gente vai dar uma olhadinha também na tabela do quadrangular. Com esse resultado do time alvinegro, temos aí a classificação, o primeiro resultado de classificação, para então termos o resultado do quadrangular da morte. Temos aqui o Marcílio Dias, liderança isolada com 10 pontos. Carlos Renovem em seguida com 7 pontos, é o segundo colocado do quadrangular do rebaixamento. E aí o Figueirense em situação complicada, como a gente dizia,
4 pontos. Joinville já rebaixado com 3 pontos, teve apenas uma vitória que garantiu esses 3 pontos, mas não avança mais e não tem chances de alcançar o líder Marcílio Dias. Por isso a gente falava, né, sobre essa situação complicada do Figueirense, por isso que a gente fala que a possibilidade de continuar, de permanência, é praticamente nula. E agora nós conversamos então com o Cláudio Caticarte, que já está aqui com a gente. No sábado, nos bastidores, quando eu te encontrei, Cláudio, a gente falou sobre isso, né? Não tem mais jeito? Há essa possibilidade ainda? O torcedor pode ter esperança? Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A matemática é de uma morte, né? Sabe aquele roteiro da morte anunciada? O Figueirense teria que vencer os 2 jogos e o Marcílio Dias perder os 2 jogos. Situação muito complicada. Aliás, o Figueirense ele teve a melhor participação em termos de desempenho desde que chegou o técnico Márcio Zanardi. Mas tudo, né, de roteiro de rebaixamento acontece mesmo num momento como esse. Primeiro, um gol incrível perdido na cara do gol pelo Felipe Augusto, uma situação de que ele tinha várias possibilidades, bater essa bola por baixo, encobrir o goleiro, passar pelo goleiro, né, colocar nas redes. E ainda, além de tudo, né, o Figueirense, além das chances perdidas, teve um jogador infantilmente expulso, né, que acaba condicionando a partida. O Breno já tinha um cartão amarelo, viu que o Braulio da Silva Machado, o árbitro, tinha o critério, mesmo assim, né, fez a mesma falta e corretamente recebeu o segundo cartão amarelo e o vermelho. E a cereja do bolo, com um jogador a menos, com a dificuldade no segundo tempo, teve um pênalti muito bem marcado, né, pelo árbitro da partida, e o jogador que já cansado, que vinha quase um ano sem jogar, é que acabou batendo o pênalti, e o treinador na coletiva mostrou uma falta de comando incrível, colocando, né, que era o Rafinha Potiguar para cobrar, mas os jogadores decidiram. Olha, a situação do Figueirense foi de um vexame total e, Susan, a gente não vê, logicamente, não só pela matemática, mas pelo próprio desempenho da equipe do Figueirense, uma situação diferente do que o rebaixamento. Um vexame estrondoso para um clube que daqui a pouco vai fazer 105 anos e mudanças. A gente vai falar aqui no Balanço Geral, também no portal ND+, e no jornal ND, a questão política do Figueirense, cobranças de torcedores, a gente vai ter tempo para analisar isso. É uma pena até para o torcedor, né? A gente sentiu ali o clima no Scarpelli na sexta-feira, um clima tenso de torcedores desacreditados já de uma possível vitória ou até de um bom desempenho do time em campo, que é algo que a gente já vem acompanhando ao longo do tempo. Verdade, até a matéria do Heitor Machado mostrou bem esse sentimento, torcedor já indo desacreditado. Já por outro lado, o Avaí ele fez o dever de casa, venceu o Santa Catarina com tranquilidade, segue vivo na Taça Sesc, agora enfrenta o Camboriú, que inclusive deu trabalho para o Barra na semifinal do Catarinense, mas agora falando sobre estratégia, sobre números, o que o Avaí precisa fazer e melhorar para garantir a vaga na Copa do Brasil 2027 e levar a Taça Sesc para casa, Cláudio? Verdade, o Avaí precisa só melhorar aquilo que a gente tem visto durante o campeonato, que é a questão defensiva, né? E o jogo contra o Santa Catarina mostrou evolução também no aspecto ofensivo. O Leão, né, no sábado, ele foi muito eficiente, né? A equipe do Avaí resolveu o jogo em 10 minutos, fruto do mérito do seu trabalho, do seu treinador, que encontrou desde a partida anterior esse quarteto de meio de campo que constrói bem essa evolução defensiva e ofensiva, né? Um grande jogo dos 2 meias, o Daniel Penha fez 2 gols, o segundo gol um golaço, belíssimo gol, e o Jean Lucas, né, com movimentação, dando boas respostas, jogando até um pouco mais pelo lado esquerdo, auxiliando essa transição do meio campo para o ataque, né? Foi um Avaí que não deu chances ao adversário. Diferente do jogo anterior, do jogo de ida, o Avaí controlou e deixou o jogo muito seguro, né? Os 90 minutos, não teve grandes sustos. E, efetivamente, foi uma equipe que já em 10 minutos fez 2-0 e não precisou se esforçar. Tanto é que, ao longo de todo o jogo, foram apenas 6 finalizações. O que o Avaí precisa fazer para essa revanche, lembrando que o Camboriú foi a equipe que eliminou o Avaí na briga pelo título estadual, essa revanche vai acontecer no próximo sábado no Scarpelli. O Avaí precisa só corrigir algumas questões defensivas que ainda se mostraram, né, erros de passe na saída de bola, encontrar essa lateral direita, né, que o Avaí inclusive está buscando no mercado. Susan, o Avaí está num caminho nessa briga, né, positiva, porque Copa do Brasil é importante, o Avaí que está em 2026, mas essa vaga é para o ano que vem, o Avaí está mostrando essa consistência para a briga. Claro que depois vai aguardar o seu adversário, Criciúma, enfim, né, ou o Brusque, mas o Avaí está no caminho certo para buscar essa vaga, que é muito importante para o caixa do clube também.
Com certeza. E nesse cenário, a gente já tem um favorito, por exemplo, para a Taça Sesc, porque temos Criciúma, Brusque e Avaí e mais o Camboriú agora, né? Perfeito. É claro que o Avaí é favorito contra o Camboriú. O Avaí era favorito no jogo anterior. Acho que se o treinador tivesse utilizado, né, esse time que jogou com 4 meias, eu acho que teria construído. Valeu como aprendizado, é uma equipe jovem, início de trabalho. O Avaí é favorito sim contra o Camboriú. Afinal, sendo contra o Criciúma ou o Brusque, a gente vai analisar para saber quem vai chegar adiante, né? O Criciúma fez 4-0 ao natural no Concórdia. É uma equipe que manteve uma base do ano passado, contratou. O Avaí não seria favorito até pela folha de pagamento, né? 2 milhões do Criciúma, 2 milhões e pouco, e do Avaí 900 mil, né? Então, é claro que o Criciúma teria um leve favoritismo. Mas vamos ver se vai ser o Criciúma mesmo esse adversário do Avaí. A gente segue na cola, acompanhando tudo. Cláudio, obrigada por hoje. Seguimos trazendo os detalhes dos catarinenses aí ao longo dessa semana, né? Perfeito. Eu que agradeço e a gente continua aí nos bastidores e também o mercado aí que o Avaí deve anunciar contratações, o Figueirense também e mudanças políticas no Scarpelli. Você confere no Jornal ND, também no portal ND+. Muito obrigada. Obrigado, um abraço. E olha só, estreando na Série do Sub-20, na Série A do Sub-20, o Avaí perdeu para o Santos na ressacada. Nadson do Peixe marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo. Apesar de algumas reações, os garotos do Avaí não conseguiram marcar. A equipe de base do Leão da Ilha volta a campo na quinta-feira, dia 26, no Newton Santos contra o Botafogo, partida às 9 horas da noite. Não teve um bom desempenho agora na estreia, mas a gente aguarda que no próximo jogo tenha essa reação da base dos garotos do Leão da Ilha, com certeza com uma vitória, trazendo essa vitória para a capital catarinense. E no sábado tivemos a 15ª edição da Night Run Costão, prova linda que desafiou os atletas. Inclusive eu participei, completei meus 7 quilômetros e agora a gente confere todos os detalhes dessa festa e também dessa corrida. Dá só uma olhada. Celebrar a data junto com a aniversariante da noite não é para qualquer um. De fumante a atleta, o Marcos guarda com carinho as medalhas das 14 edições da Night Run Costão e agora vem em busca da 15ª. Orgulho, emoção, alegria que eu consegui vencer uma barreira, né? Um vício, vamos falar assim, e toda chegada é uma vitória. Quando tiver saúde, eu estou correndo. A Night Run Costão é considerada a maior corrida noturna do sul do Brasil. Em 2026, mais de 2.500 atletas participaram do evento, que tem como diferencial as temáticas. Neste ano, para celebrar as 15 edições, o tema foi Festa de Gala. A corrida ela tem crescido demais e com isso também a exigência do público. É por isso que nós, organizadores, precisamos nos profissionalizar cada vez mais, a cada ano trazer mais novidades, mais atrações, porque a concorrência é grande. E em meio aos corredores, trajes criativos. A Denise tem 67 anos, veio de Rio Negrinho para o evento. Só quem está aqui para saber, para entender. Tem gente que não entende isso, mas essa vibe, esse povo todo é muito show, faz uma diferença incrível. E eu vou fazer 7 km, hein? E a ideia é chegar inteira, sem perder um brilho do cabelo. Esse grupo de amigas também entrou no clima. Estava me contando aqui que já correm juntas há pelo menos 3 anos. Uma vai incentivando a outra, como que funciona? Sim, é muito legal, porque no dia que você não está muito bem, a tua amiga puxa e quando tu vê tu tá correndo, já tá se divertindo, porque o foco mesmo é a diversão, né? E pela segunda vez, eu também me desafiei a viver essa experiência. Durante o percurso, nós atletas contamos com o auxílio da lanterna. Praticamente todo o trajeto foi feito na faixa de areia, com direito à trilha e também à chuva. Menos de 1 quilômetro para terminar a prova. Essa subidinha é a parte mais difícil do percurso, mas é o momento em que o pessoal dá incentivo, apoia os atletas para que seja concluído. E também começa a dar aquele sentimento de superação de que tá chegando. Bora! Cruzar a linha de chegada é um misto de sentimentos. Mas para a Aline e o Mário, a experiência foi além. Concluir a prova e subir no nível mais alto do pódio dos 15 quilômetros. Ele com 1 hora e 1 minuto e ela com 1 hora e 10.
os amigos apoiando, correr no ambiente desse à noite, que não está calor, não está abafado, percurso maravilhoso, com essa energia incrível de pessoas que vieram de longe para prestigiar esse momento incrível. A estar aqui em primeiro colocado é muita emoção e dever cumprido. Agradecer a toda a minha família, se não fosse por eles, porque correr é 20% corpo físico, o resto é mental. Realmente, viu, Polito? É muita questão mental ali durante o percurso para conseguir completar o trajeto. Foram 7 quilômetros sofridos, sim, deu para perceber ali na interação, mas uma prova muito bacana. A gente viu criatividade nas fantasias, né, nos trajes, viu o desempenho do pessoal, a superação e durante o percurso aquela energia de corrida, todo mundo se apoiando, todo mundo torcendo um pelo outro e foi muito bacana a hora da chegada ali, o pessoal vibrando também. Sensacional. Parabéns pela conquista e contagem regressiva para a próxima, né? Tá aqui, ó. Agora eu posso dizer que eu tenho 2 medalhas da Night Run Costão, né? Já fiz a edição do ano passado e agora essa edição Festa de Gala, ainda mais especial por ter sido a 15ª edição. Então, muito feliz de ter concluído esse desafio e trazer também todos os detalhes aqui na tela para vocês. Boa. Edu Marcondes, parabéns. Mais uma bela prova. Que venha próximo quanto antes. Até amanhã, Polito, com todos os detalhes do esporte. Até amanhã. Até lá.